Nesta manhã, teremos uma performance intitulada O Social em Tempos de Redes, com concepção geral do professor Dr. José Maurício Conrado Moreira, texto do professor José Maurício, juntamente com o professor Dr. Carlos Antônio Raal, e com a atuação do professor Carlos Antônio Raal, ambos do Centro de Comunicação e Letras. Teremos também a conferência sob título A Relação Professor e Aluno, Foco do Processo de Ensino e Aprendizagem, ministrada pelo professor Dr. Francisco Correia Vefor. E agora passamos a palavra ao professor Dr. Carlos Antônio, que irá conduzir este momento cultural. Bom dia a todos. Para introduzir o tema deste momento cultural, decidimos começar falando sobre um autor do século XIX, Anton Pavlovich Chekhov. O russo Chekhov viveu entre 1860 e 1904 e deixou uma obra comparável à de um Shakespeare, de um Ibsen, de um Balzac. São contos, romances, novelas e peças de teatro curtas e longas. Nas suas 6 peças longas, Chekhov tratou de assuntos que ainda nos dizem respeito. É bom lembrar que ele viveu e escreveu nas décadas mais turbulentas do século XIX. As transformações políticas, econômicas, sociais, geográficas e científicas dessa época foram de tal monta que acabaram por levar a Europa à mais terrível catástrofe humana até então, a Primeira Guerra Mundial. Chekhov não era insensível a isto. Observando o povo russo, ele rapidamente percebeu que as formas artísticas em voga na época já não davam conta desse homem fragmentado e desorientado que surgia. Por isso, o autor russo acabou por encontrar uma nova maneira de escrever. Ele se preocupava com muitos problemas, mas 2 deles merecem destaque nessa nossa conversa. O legado que a geração dele, Chekhov, deixaria para os que nasceriam 100, 200 anos depois, ou seja, nós. E a incapacidade dos homens de se entenderem, de se comunicarem. Para Anton Chekhov, o que se faz agora define o futuro. Hoje isso parece óbvio, mas não no século XIX. E além disso, a grande tragédia humana, na sua visão, residia na incomunicabilidade, que rompe laços, que impossibilita os afetos, que impede o progresso, que destrói a paz. Para dar conta desse homem estilhaçado na virada do século XIX para o XX, Chekhov, engenhosamente, escreveu suas grandes peças com muitos diálogos, mas que, analisados com mais atenção, são extensos monólogos. Os personagens falam uns com os outros, mas, por não se entenderem, na verdade falam para si mesmos. Em resumo, não dizem nada. Eu transcrevi um trecho de um diálogo, entre aspas, entre 2 personagens de As Três Irmãs, a penúltima peça do Chekhov, escrita em 1901. Os personagens são Andrei e Feraponte. Andrei é o irmão das 3 moças que intitulam a obra. Ele é funcionário da prefeitura de uma pequena cidade na província, onde a família mora. Os 4 irmãos, ele e as 3 meninas, moças, né, sonham em viver em Moscou, mas todos estão presos ao atraso daquela província. Ele, mais ainda, pois ele é dominado pela esposa, que dá todas as atenções ao filho pequeno. E para piorar, ela ainda está grávida, esperando a filhinha que vai nascer. Ela nasce durante a peça. E todas as atenções para os filhos e nada para o marido. Andrei, em resumo, é um homem frustrado. Ele recebe a visita do Feraponte, que é um velho funcionário da prefeitura que traz papéis para o Andrei assinar. O Feraponte é quase surdo. Eis o trecho. Andrei fala: amanhã é sexta-feira.
Não temos sessão. Mas eu darei um pulo lá assim mesmo. Tenho de resolver algo. Aqui em casa é muito aborrecido. Ah, como a vida se modifica, como nos engana. Hoje, de puro tédio, peguei esse livro, que são velhas aulas da faculdade, e desatei a rir. Meu Deus. Eu sou secretário do Conselho Municipal. Do conselho onde o chefe é Protopopov, secretário. E no máximo posso chegar ao cargo de assessor. Ser assessor do conselho local. Eu, que todas as noites em meus sonhos era professor da Universidade de Moscou, sábio famoso, orgulho de toda a Rússia. Aí o Feraponte diz: quem? Ouço mal. O André responde: se não ouvisse mal, irmãozinho, eu não conversaria com você. Afinal de contas, tenho de conversar com alguém. Bom, e aí, por aí vai esse diálogo, entre aspas, né? Eis o que ocorria há pouco mais de 100 anos, na Rússia czarista. E será que hoje, no Ocidente democrático, no Brasil, algo semelhante não acontece? Em tempos de WhatsApp, YouTube, Twitter e outros universos tecnológicos propiciados pelo atual estágio da cultura digital, tempos em que a cacofonia de mensagens instantâneas não nos deixa respirar, a palavra rede definitivamente entrou no vocabulário corrente, principalmente para os habitantes dos espaços urbanos. Rede e social são palavras que a sociedade não previu que seriam amigas inseparáveis no nosso cotidiano. Em cerca de uma década, essas duas palavras ganharam, juntas, visibilidade digna dos astros de Hollywood. Tanto que, em 2010, elas batizaram um filme sobre a vida de Mark Zuckerberg, tido como fundador do Facebook, talvez o maior ícone disto que é chamado de rede social. Mas e se hoje, apenas por alguns minutos, as separássemos, tentando resgatar seus sentidos de antes da reunião que hoje caracteriza a nossa comunicação? A palavra rede vem do latim, significa entrelaçamento. Segundo o Antônio Geraldo da Cunha, autor do Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, a palavra já aparecia no século XIII. Durante todo esse tempo, a palavra aprofundou seu sentido para significar também tecido, emaranhado, fios interligados. Já o termo social começa a ganhar circulação no século XIX. Sua origem é latina e existe em várias línguas, até mesmo nas não latinas. As duas palavras atravessaram lado a lado o século XX, sem tanto destaque, até chegarem ao início do século XXI, em um processo conjugal que passa a identificar traços importantes da nossa cultura global. E agora, quando nos comunicamos por emoticons, aquelas imagens ali, imagens que tentam expressar nossas emoções em conversas online, quando falamos, de novo, entre aspas, com novas palavras como KKK, RS, BLZ, não dá nem para pronunciar, né? Blez. E BJS, beijos. O que precisa ser feito é entender e refletir de fato sobre o que a comunicação atual significa. E como nós aqui falamos em sala de aula, precisamos entender o que significa estar conectado às mudanças culturais, sem esquecer que a nossa história também constrói identidades. Imersa no campo do ensino, da pesquisa e da extensão, a Universidade Presbiteriana Mackenzie atravessou séculos. Não parece, mas nós atravessamos 3 séculos. E se insere hoje no tempo das redes sociais, buscando entender sempre o seu papel na sociedade. O que a Universidade Presbiteriana Mackenzie busca é sempre resgatar seu papel social em meio às redes de saberes. Por isso, desejamos que todos compartilhem essa mensagem e que sejam bem-vindos a mais um semestre repleto de redes de realizações.
Muito obrigado. Agradecemos o professor Carlos Antônio Raul pela apresentação e, neste momento, passamos para a composição da mesa diretora, convidando o magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor doutor Benedito Guimarães Aguiar Neto. Representando o excelentíssimo presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, convidamos o professor José Paulo Fernandes Júnior, diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios. O vice-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor doutor Marcel Mendes. Os excelentíssimos pró-reitores da Universidade Presbiteriana Mackenzie, pró-reitor de Graduação e Assuntos Acadêmicos, professor doutor Cleverson Pereira de Almeida. O pró-reitor de Extensão e Educação Continuada, professor doutor Sérgio Lex. A pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, professora doutora Helena Bonito Couto Pereira. A coordenadora de Apoio Pedagógico, professora doutora Marili Moreira da Silva Vieira. O conferencista convidado, professor doutor Francisco Correa Vefort. E o capelão da Universidade Presbiteriana Mackenzie, reverendo Geraldo Henrique Barbosa. Convidamos o professor doutor Benedito Guimarães Aguiar Neto para realizar a abertura oficial deste evento. Bom dia a todos. Declaramos aberta a solenidade da aula magna da 8ª semana de capacitação pedagógica da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Para realizar um momento de reflexão, convidamos o reverendo Geraldo Henrique Barbosa. Bom dia, com a graça e a paz do nosso Deus. Eu gostaria de começar essa manhã contando uma história. Um casal de missionário, eles eram ingleses, receberam de Deus um chamado para fazerem missão numa ilha do Pacífico. Cada um tinha um propósito. O missionário tinha o propósito de ensinar o plantio de alguma coisa que daria naquela ilha. E a mulher tinha o propósito de montar uma enfermaria. Ela era uma boa enfermeira e aquele missionário era um agrônomo. Então ele descobriu que naquela ilha do Pacífico, uma boa coisa para se plantar era abacaxi. E ele então descobriu que era muito bom o plantio do abacaxi naquela ilha.
E ele começou. Eu não sei se vocês já viram o abacaxi, mas ele forma uma flor tão bonitinha, tão cheia de vida. E aqueles nativos, então, achavam muito bonito o abacaxi e colhiam antes da época. E aquele missionário disse assim, não é agora para se colher esse abacaxi. E aí eles perceberam que aquilo deixava aquele missionário um pouco irritado e também fazia uma graça, né? Eles achavam engraçado ele ficar irritado com aquilo. Aí eles começaram a colher e falavam assim, aqui, ó, missionário, aqui o abacaxi. Ele falou, não é assim, vocês não vão aprender? E ele, então, decidiu voltar para a Inglaterra. O texto que eu queria ler essa manhã é o texto de um rei que eu gosto muito, um rei Josafá. Rei Josafá era um rei nas Sagradas Escrituras que ele era um rei segundo o coração de Deus, ele obedecia às coisas de Deus, ele fazia a vontade de Deus. Mas tem uma história registrada no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, em que diz o seguinte, segundo livro das Crônicas, capítulo 20, diz que grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Seria mais ou menos o seguinte, o palácio ficava aqui, no Mackenzie, e um grande exército e uma grande multidão estava em Atibaia. Essa era a distância. Então, você é um rei, né? E você recebe a notícia, Senhor rei Josafá, eis que vem contra ti uma grande multidão para te combater, e está em Atibaia. Você está aqui no Mackenzie. E Josafá, diz a palavra de Deus no versículo 3 desse capítulo 20, que Josafá teve medo. Mas ele resolveu então chamar o povo para orar e jejuar. E fez a seguinte oração, isso no versículo 12 desse capítulo. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos à grande multidão que vem contra nós. Não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ele fala assim, Deus, eu não tenho estratégia, Deus, eu não tenho exército suficiente, mas a minha confiança está em ti. E a estratégia de Deus foi, louvem o meu nome. No versículo 21 diz assim, reúne o exército, reúne todo mundo, marcha e louvem, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E houve uma grande vitória do exército de Israel sobre aquela grande multidão, porque eles renderam graças ao Senhor e louvaram o seu nome, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. E no versículo 30 desse capítulo 20 do segundo livro das Crônicas, diz, assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Alguns de vocês podem pensar assim, o que isso tem a ver com a história do missionário? A história do missionário não teve fim. Calma. Aquele missionário voltou para a Inglaterra, chegou lá, foi conversar com o presidente da missão, e ele disse assim, meu irmão, você já entregou o seu abacaxi para Deus? Não. Entregue então. E ele voltou. Chegou lá, plantou fez um novo plantio do abacaxi, e os nativos novamente pegavam, e olha aqui, missionário, não me importo mais, esse abacaxi não é meu, é de Deus. O que é isso? É de Deus, pode ficar à vontade. Resolva o seu problema com ele. E eles resolveram então não mais colher o abacaxi. E o que a gente pode tirar dessa história?
Queridos, não existe abacaxi que Deus não possa descascar. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Termino a minha fala com o Salmo de número 37, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Vamos orar. Santo Deus, muito obrigado, porque quando colocamos a nossa confiança em Ti, temos a certeza de que o Senhor é aquele que responde às nossas demandas, e como diz a Tua palavra, quando entregamos o nosso caminho a Ti, o Senhor faz coisas maravilhosas nas nossas vidas. Muito obrigado por todos esses que aqui se encontram. Eu louvo a Deus por todas essas vidas. Muito obrigado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. E que o Senhor possa abençoar esse semestre que se inicia. Em nome de Jesus. Amém. Registramos e agradecemos a presença dos diretores e coordenadores das unidades acadêmicas e de todos os docentes presentes. Convidamos agora o professor Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto para realizar sua saudação. Mais uma vez, bom dia a todos. É com grande satisfação que nós encerramos nesta manhã a 8ª edição da Semana de Capacitação Pedagógica. Nós queremos saudar o professor José Paulo, que representa o Instituto Presbiteriano Mackenzie, instituição mantenedora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o professor Marcel Mendes, nosso vice-reitor, professor Cleverson Almeida, nosso pró-reitor de graduação e assuntos acadêmicos, órgão responsável por este evento, por esta semana, professor Sérgio Lex, nosso pró-reitor de extensão e educação continuada, professora Helena Bonito, nossa pró-reitora de pós-graduação e pesquisa, professora Marili Moreira, a quem nós temos agradecimentos especiais pela organização operacional deste evento, estendendo esses agradecimentos especiais à nossa funcionária dedicada, Lara, que foi o braço direito da Marili e também do professor Cleverson, na organização deste evento, e, em especial, o professor Francisco Correia Velforte. É um grande prazer, professor, tê-lo aqui conosco nesta manhã, trazendo palestra sobre tema tão relevante, a relação professor-aluno no processo de ensino-aprendizagem. Nós queremos agradecer também a presença do reverendo Geraldo Henrique Lemos Barbosa, nosso capelão, que nos trouxe uma palavra de meditação, nos preparando para este momento de trabalho, encerramento desta conferência. E não sei se vocês todos sabem, também o nosso capelão é aluno nosso de doutorado, lá do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Então, aqui está cumprindo aqui um duplo papel. Não é? E também nós queremos agradecer a todos os diretores, aos coordenadores de curso da graduação, da pós-graduação, e aos professores em geral que se mobilizaram, que participaram ativamente desta exitosa Semana de Capacitação Pedagógica. Esta semana tem um significado bastante grande. Este, considero, é um dos mais importantes eventos que nós realizamos na nossa universidade. Momento em que nós paramos, após as férias, para momentos de reflexão a respeito da nossa prática pedagógica, a respeito, evidenciando o nosso compromisso com a educação. Nós entendemos, e essa tem sido a política da nossa universidade, de ter a educação como o bem maior de uma sociedade. Nós não podemos ter a educação como mercadoria. E que, infelizmente, nesse cenário educacional diversificado, competitivo, e diria bastante acirrado, a educação tem se tornado uma mercadoria. Essa não é a política
da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E eventos como este evidenciam esse nosso compromisso com a educação. À medida em que nós conclamamos os nossos professores para repensar ou pensar o papel do professor como educador. Esse é o nosso grande objetivo e creio que nós temos cumprido esse objetivo. Nós entendemos que uma universidade, sobretudo como a nossa, como o perfil da nossa universidade, nós temos perfis dos mais diferentes dos nossos professores. Nós temos professores que se dedicam à sala de aula, aqueles professores que têm um excelente desempenho em sala de aula, aqueles professores que, além do desempenho em sala de aula, se dedicam também à pesquisa, aqueles professores que fazem as duas coisas ou fazem apenas uma coisa, todos são importantes para a nossa universidade. A pesquisa ela é evidenciada pela sua produção científica. Claro, não interessa o aspecto quantitativo, mas o aspecto qualitativo dessa pesquisa. Interessa a qualidade do desempenho em sala de aula do professor como educador. Então, sejam quais forem os perfis dos nossos professores, uma coisa é certa, nós teremos que ser, em sala de aula, educadores, evidenciando o compromisso institucional com a educação. E esse é o grande desafio. Não é o desafio apenas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, mas é o desafio da universidade brasileira, diante do cenário em que nós nos colocamos. E nós queremos conclamar a todos que fazem parte da nossa universidade, sejam gestores, sejam professores, para que todos nós juntos estejamos preparados, cada vez mais, para enfrentar os desafios que temos pela frente para uma educação de qualidade. Muito obrigado e desejamos um bom proveito nesta aula magna, nesta manhã. Muito obrigado. Agradecemos a presença das autoridades da mesa diretora e convidamos para que tomem seus lugares nas primeiras fileiras da plateia, pois dentro de instantes iniciaremos a conferência magna de hoje. Passamos agora a palavra ao professor Dr. Cleverson Pereira de Almeida para falar sobre os objetivos deste evento e apresentar o palestrante. Bom dia, queridos colegas professores e professoras. Nosso magnífico reitor já antecipou praticamente o objetivo deste evento, como sempre tem feito e como sempre tem apoiado essa iniciativa. Então, a nossa palavra, da forma mais sintética possível, é reforçar a nossa gratidão pública ao magnífico reitor e às outras instâncias da reitoria da nossa universidade pelo apoio que tem dado, não é um apoio absoluto à realização deste evento. E este ano nós temos a alegria de termos uma meta quase atingida. Se nós não atingimos, estamos muito próximos de atingi-la, que é termos todos os professores da casa, independentemente do seu regime de trabalho, inscritos em alguma ou algumas das atividades. Esta meta ainda estamos fazendo aí um último balanço, mas se ela não foi atingida agora, estamos muito próximos de atingi-la e não queremos atingir uma meta pela meta, é pelo que ela significa e pelo envolvimento, porque nós entendemos que ao atingirmos essa meta, isso é um atestado, ou será um atestado inequívoco de quão engajados todos estamos com os processos que acontecem, os processos educativos dentro dessa casa. E, muito brevemente também, numa tentativa, não é, de complementar aquilo que o nosso magnífico reitor muito bem já nos colocou, eu, ao pensar em nossa missão institucional, que julgo que todos lembram, não é, educar o ser humano, criado à imagem de Deus para o exercício pleno da cidadania, em ambiente de fé cristã reformada, também ao pensar no tema desta 8ª semana, a relação professor-aluno, foco no processo de ensino-aprendizagem, também ao levar em conta a fala, não é, as falas que pudemos ouvir na mesa de abertura, não é, com os nossos convidados, sobre aprendizagem significativa,
também ao considerar muito fortemente a presença, não é, do Dr. Francisco Efforte para essa conferência de encerramento e o texto do professor Francisco Efforte de apresentação do livro Educação como Prática da Liberdade, de Paulo Freire, eu tive que, compartilho com vocês, colegas professores, que eu tive que retomar a questão do exercício pleno da cidadania contido lá na nossa missão institucional e o processo, não é, de construção. Eu só não vou discorrer sobre isso, só compartilho convosco que fiquei a pensar sobre isso, não é? Sobre o processo de construção da cidadania, os direitos associados, não é? Evidentemente que há uma gama também de deveres que fazem parte desse contexto, e as implicações de tudo isso, e o nosso compromisso individual e coletivo. E aí também me veio à lembrança, e quero compartilhar isso com vocês, um documentário que eu assisti ao final de maio, numa reunião do Fórum de Pró-Reitores de Graduação, na Regional Nordeste, e um documentário intitulado 40 Horas na Memória. E esse documentário ele ainda não está disponível, não é, no circuito comercial, ou mesmo no YouTube, ele ainda não está disponível de forma integral, e eu não vou cortar, não é, o interesse de vocês, na verdade, ao contrário, quero despertar algum interesse para que você possa assisti-lo quando disponível. Esse documentário, 40 Horas na Memória, com direção e roteiro de Passo Júnior, que é um jornalista da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal Rural do Semiárido, que está sediada em Mossoró, e lá foi a reunião. Então, esse documentário ele data de 2013, quando dos 50 anos da presença de Paulo Freire e sua equipe em Angicos. É uma experiência aí que os educadores sempre têm acesso, não é? E este documentário chamou muito a minha atenção, porque contém relatos de 19 ex-alunos, dos aproximadamente 300, não é, que foram alfabetizados naquela oportunidade, ao longo de 40 horas, não é, de programa. 19 deles foram entrevistados e fazem relatos, não é, neste documentário. E, em síntese, eu não quero contar o final, nem o meio, não é, para não quebrar também o encanto, eu só quero dizer para você o meu sentimento ao assistir aquele documentário de quão significativa foi aquela aprendizagem, foi aquela experiência para as pessoas que dela participaram. Ao ponto de 50 anos depois, se você depois puder assistir o documentário, quando disponível, você vai tirar suas próprias conclusões. Mas quão significativa foi aquela aprendizagem e o quanto que isto tem a nos dizer, não é? Então eu vou, para terminar minha fala, eu vou lançar mão do título de um livro de Guérin, pesquisador francês e colaboradores, para dizer que, em síntese, eu penso que não é o único, evidentemente, mas um objetivo importante que tem estado posto ao longo das 8 edições da Semana de Preparação Pedagógica é que, de forma coletiva e dialogada, não é? Então, façamos um processo de compreensão do trabalho para transformá-lo. Nosso trabalho e o nosso compromisso como educadores. E aí eu vou ter que fazer uso também de uma fala do Dr. José Lúcio, não é, na abertura do nosso evento, quando ele falou da necessidade imperiosa do amor no processo ensino-aprendizagem. E eu falo isso também como ele, com todos os riscos de soar ou parecer piegas. Mas, no nosso caso, amor pelo nosso ofício, como educadores, amor pelo educando, amor pelo próximo, amor pela sociedade, amor pelo nosso colega, pelo nosso par, não é? E para aqueles que são educadores cristãos, uma expressão também manifesta de amor ao nosso Criador. Então, passo a fazer uma breve apresentação do Dr. Francisco Correia Efforte, que seguramente dispensa apresentações, não é? E só vou fazer um pequeno parênteses para não correr o risco de esquecer. Também faço minhas as palavras do magnífico reitor, de gratidão a cada professor aqui presente, a professora Marili, a todas as pessoas, como também já antecipei. E eu só quero dar um destaque nominal também à nossa equipe de apoio, a Lara, a Maria Aparecida, ao Gabriel, e seguramente sempre que mencionamos alguns nomes, esquecemos outros, então que ninguém se sinta aborrecido por eu ter esquecido. É um agradecimento genérico, geral, mais do que genérico, mas eu quero dar destaque a essas 3 pessoas que têm também estado muito envolvidas com a nossa atividade. Então...